Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, chegando por aqui com mais um EBD em Família, uma família para instruir a sua, juntamente aqui com meus companheiros, o diácono irmão Fábio, professor, cooperador irmão Romário Miranda e também de trás aí das câmeras, o evangelista João Von Rondon. Com certeza, mais uma riqueza incomparável da palavra de Deus sendo ministrada através da escola bíblica. Hoje, lição de número 3, estaremos abordando o seguinte tema: a sutileza da imoralidade sexual. A leitura bíblica em classe, para a base da nossa fala, está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 15 até o versículo de número 20, e também Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Temos aqui a presente lição, que tem o objetivo de destacar o processo de distorção da imoralidade sexual na sociedade atual em que nós estamos vivendo. E também, aqui esta presente lição, cada tópico, ela estabelece um ponto principal, e o primeiro tópico é explicar a revolução sexual na sociedade atual. O segundo tópico é pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e também homossexual. E no terceiro tópico, diante dessas distorções da moralidade sexual proposta pelo Criador, inclusive dessas intenções que o ser humano tem, ou dessas atrações que o ser humano tem na sua natureza criada por ele, tendo sido aí distorcida no decorrer da entrada do pecado no mundo, da sociedade que se afasta dos padrões bíblicos. No terceiro tópico, nós vamos apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Fique conosco, com certeza vai ser bênção. Já adentrando a lição, nós temos aí no nosso primeiro tópico a revolução sexual. E para nos ajudar nesse comentário desse primeiro subtópico, do tópico 1, um novo paradigma para a sexualidade, professor diácono irmão Fábio Júnior, entrando aí com o seu comentário. Muito bem, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham, Romário, João, a paz do Senhor a todos. Antes de entrar propriamente no nosso primeiro tópico, eu gostaria aqui de agradecer ao nosso querido irmão que certamente está nos vendo, nos assistindo, Ricardo Sorvete, um colaborador desta obra, que Deus continue abençoando e que todos possam estar orando também por esse irmão, um grande homem de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de revolução sexual. Esta revolução sexual, primeiramente, é importante dizer que ela não é algo tão antigo assim, é algo recente, é algo que aconteceu de um dado momento da história contemporânea para cá. E esta revolução, como propõe o próprio comentador no primeiro subtópico, ela vem para tentar alterar um paradigma vigente até então. Um paradigma no que diz respeito a como se dá, como devem ser as relações sexuais. E este paradigma que nós estamos tratando aqui, que existia o paradigma bíblico, é o mesmo que dizer este padrão que deve ser seguido, um padrão que Deus se agrada, o padrão que Deus criou para a humanidade no que diz respeito ao relacionamento sexual, ele começou a ser questionado de um dado momento para cá, e nós abordaremos isso daqui a pouco. Mas por hora é interessante dizer que este paradigma criado por Deus, ou este padrão criado por Deus, nós podemos perceber a partir da nossa leitura bíblica em classe, que o pastor já mencionou, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, e aí quando nós vamos para o versículo 18, nós vemos que no primeiro momento esse paradigma ele propõe o casamento monogâmico. E esse casamento, não existe essa expressão lá dessa forma, mas é possível inferir a partir do que está incerto neste versículo, versículo 18. Diz assim: fugir da prostituição. Então o casamento monogâmico,
nós todos conhecemos, nós vemos ali no Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher e diz que ambos serão em uma só carne, nada mais é que justamente isso. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. É certo que nós temos vários exemplos na Bíblia de que houve algumas distorções no decorrer da história, mas isto aponta mais para fraquezas e falhas humanas do que vontade de Deus para o casamento e para as relações sexuais entre o homem e uma mulher. Então, o paradigma que está sendo questionado por esta revolução sexual, primeiramente, ele traz essa ideia de que o casamento deve ser monogâmico. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse paradigma, esse novo paradigma, vem questionando essa ideia do casamento monogâmico. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma outra ideia trazida por este paradigma é que o casamento ou a relação sexual ela deve ser heterossexual. Significa dizer, acho que a maioria já sabe o que quer dizer o termo, mas só para rememorar, significa dizer que a relação deve ser entre um homem e uma mulher, né? A relação sexual deve ser entre um homem e uma mulher, entre pessoas de sexos distintos, diferentes. E de igual forma, a revolução sexual ela vem para tentar combater ou para tentar desconstruir essa ideia bíblica e que é vontade de Deus para as nossas vidas, que é do casamento monogâmico, o casamento entre um homem e uma mulher e, por conseguinte, a relação sexual entre um homem e uma mulher e a relação sexual também heterossexual, que é pessoas de sexos distintos. Nós vamos comentar mais profundamente a respeito deste novo paradigma que se tenta impor, ou talvez já esteja vigente no mundo, mas se tenta impor à Igreja do Senhor. Logo mais, a partir o pastor vai trazer algumas observações, e aí nós seguiremos discutindo esse tema. Muito bem, continuamos aqui com esta riqueza, um assunto extremamente importante, e destacando aqui que quando a Bíblia declara que Deus criou macho e fêmea, já identifica aí que esses dois seres criados estariam aí se relacionando, se combinando e em algumas áreas específicas interagindo, e principalmente nesta área aqui, estabelecida por Deus para multiplicação, para procriação, para o prazer do ser humano, é algo essencial. Porque nós vemos que quando algo estabelecido por Deus sai fora do padrão, se torna algo, em vez de moral para o ser humano, porque foi vindo de Deus, se torna algo imoral. E quando se trata de imoralidade nesta área sexual, a vida espiritual que este ser humano precisa também ter com o Senhor, por causa desse vínculo quebrado e padrões estabelecidos jogado ao escanteio, o ser humano já tem um declínio espiritual muito grande. Então a imoralidade sexual tem minado a vida espiritual de muitos cristãos na atualidade. Temos um segundo subtópico no tópico 1 sobre a revolução sexual, ainda com o professor Fábio, sobre a quebra de um tabu. Professor Fábio, com toda a liberdade. Então, meus irmãos, a quebra de um tabu, ainda dentro deste tópico, falando sobre a revolução sexual. Como já mencionamos, surge a necessidade mundana, diga-se de passagem, de criar um outro paradigma distinto daquele estipulado pela cultura judaico-cristã, né? Nós temos essa correlação. Nós, protestantistas, do ramo protestante, digamos assim, nós temos essa correlação com a cultura judaico-cristã que traz esta ideia de um casamento monogâmico e de um casamento e relações monogâmicas e relações heterossexuais, né? Então, essas relações são vistas por este momento ou movimento, dentro do contexto dessa chamada revolução sexual, são vistos como um tabu a ser quebrado, ou seja, como conceitos e princípios a serem superados. E aí surgem movimentos de contracultura. Contracultura, rapidamente aqui, seria um movimento criado dentro de uma mesma cultura. Para entender, nós podemos pensar os filhos que já não querem seguir os princípios que são estabelecidos pelos pais. Então, existe uma cultura estabelecida pelos pais e, de repente, os filhos, né, em um movimento, ninguém faz isso sozinho, mas em um movimento,
já não quer mais seguir aquilo que foi estabelecido pelos pais. E essa contracultura no que diz respeito à afronta ao que é princípio bíblico, é justamente uma geração que surgiu e começa a questionar o que se tinha como verdade ou o que nós acreditamos como verdade, porque são princípios que saem da palavra de Deus para as nossas vidas e eles não querem mais viver o que a palavra de Deus ensina, o que os princípios bíblicos ensinam. Então esses movimentos, eles começaram a ganhar força e é inegável, todos nós percebemos que ele é muito forte no mundo secular. Está muito presente essa questão. Nós sabemos, nossos filhos, por exemplo, quando vão à escola ou quando se relacionam em diversos lugares, nós sabemos que, por vezes, eles são taxados, nossa juventude, taxados como quadrado, por não se enquadrarem nessas ou por não se relacionarem da mesma forma que essas pessoas se relacionam. A relativização do sexo, sexo fora do casamento, relações sexuais que não estão de acordo com os princípios bíblicos para a vida da igreja. Então, por vezes, essas pessoas jovens do contexto evangélico sofrem muita perseguição nesse sentido. Isto porque lá fora, lá no mundo, este movimento de negar os princípios bíblicos, ele ganhou muita força a partir da década de 60. Veja, é algo novo, não é algo que existiu desde sempre. Por mais que comportamentos aceitos por esses movimentos sempre existiram, nós temos um exemplo, uma cidade, 2 cidades foram destruídas por conta da relação afetiva, homossexual, né? Então isso é muito antigo. Mas exteriorizar para a sociedade, colocar como algo que deve ser aceito por todos, e todos devem achar tudo muito natural, isso é muito recente. Surgiu da década de 60, do século 20 para cá, né? Então é algo novo. A humanidade viveu muito tempo, existiu muito tempo, sem que esses movimentos tivessem tanta força como começaram a ganhar a partir da década de 60 do século passado. Então nós vivemos nesse contexto, a nossa juventude, ela vive nesse contexto de negação, isso é muito natural lá no mundo. As relações humanas, mundanas, elas se dão nesse contexto. Agora, o comentador, ele chama a atenção muito sabiamente que esse tipo de prática, esse tipo de paradigma, esse novo paradigma trazido por esses movimentos, eles não podem ser absorvidos como sendo o adequado para a igreja do Senhor. Esse é o ponto. E não pode ser absorvido como o adequado para a igreja do Senhor, e também não pode ser pensado que, a partir de uma adoção de um paradigma dessa natureza, você vai de alguma forma ser pertencente ao reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus é uma maravilha, né? Aceitar o sacrifício da cruz e receber as benesses é uma maravilha, mas existem também alguns requisitos que devem ser cumpridos e nós somos habilitados pelo Espírito Santo a cumprir esses requisitos. Não podemos pensar que nós podemos adequar a Bíblia Sagrada à nossa forma de viver, à nossa maneira de viver, à forma que nós queremos levar a nossa vida. Não, muito pelo contrário. Nós que precisamos nos adequar ao que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Então todos são convidados para serem participantes do reino, mas para ser participante do reino precisa se sujeitar à vontade do rei desse reino, né? Se sujeitar à vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, naquilo que é pertinente para essa geração, para essa dispensação, para que nós saibamos, ela está expressa e clara na palavra de Deus. Não tem como ser participante do reino se não acatar as verdades bíblicas eternas para as nossas vidas. Voltamos e já vamos chamar um rápido intervalo. Você que está conectado aí conosco, nos assistindo, aproveita, compartilhe com alguém, convide alguém para estarmos juntos, refletindo um pouco na palavra do Senhor neste assunto.